Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Guilherme? Tudo ótimo. Nossa, vai apresentar Vou sim, vou apresentar. qual deles? Vou apresentar o 14 alguma coisa. 14,50. 14 Isso, 14,50. É, isso aí. Tu és do Oi, Recife? Sou sim, sou de Recife. Joia. Oi, Edna. Oi, professora, tudo bem? Eu Tudo vou ser bom? a assessora, viu, da sala. Tá joia. Temos três trabalhos, né? Só chegou o Guilherme Isso, e são ainda três. estamos, né, no horário, né? Na verdade, Uhum. é mais Tem cedo. 11 minutos ainda, né? É isso Faltam. aí. É. Estou por aqui. Quer dizer, Vocês seu são da Guilherme, onde? que o De senhor Recife é... também? Eu sou de Maceió. Eita, de Maceió. É. Legal. Mas você é estudante da UFPE Sim, sou da UFPE. no DCA? Não, sou do CCSA, No CCSA, certo. né? CCSA, Verdade, é que é da contabilidade, né? né? Sou de Ciências Contábeis, Isso. mas estou também um pouco puxado para administração. Já é Estamos sempre ali no meio também, né? juntinho, né? É, Eu juntinho. fiz meu mestrado lá, fiz meu doutorado lá. Legal, legal. É alguém da UFPE por aqui. Você conhece a professora Cristiane? Qual delas? Cris Massal? Cristiane Calado. Calado, não. Não, Não. pensei que eu Ela na conhecesse. contabilidade ou na administração? Os dois, Os contabilidade e dois. administração. Qual a disciplina dela? É da aula de quê? Ela atualmente hoje está só em contabilidade e dá aula de contabilidade societária. Ah, não. Tá longe da Tá minha longe, área. né? É, eu não conheci, não. É isso, Guilherme. Boa que você tá por aqui. Fico feliz também pelo convite. Deixa eu olhar. Boa tarde, Patrícia. Olá, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, Tudo boa jóia. tarde. Davi, boa tarde. Tarde, professora.
Oi, Davi. Tudo bom? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu vou apresentar esse artigo hoje, mas eu já peço desculpas já, Sim, porque eu tô com um problema no estômago. certo. Então, se eu tiver alguma intercorrência durante a apresentação, é por conta disso, tá, gente? Tá Desculpa, tá? certo. Mas aí, qualquer dúvida, Nada, que é isso. pode me encaminhar por e-mail. Meu e-mail vai estar no final da apresentação e vocês podem encaminhar por lá. Tá bom? Obrigado, gente. E já Certinho. desculpa. O seu artigo é qual, Davi? Meu artigo é o segundo. Certo, os É, laços, né? Laços sociais. é isso, dos laços sociais online. Olha.
Vamos lá, pessoal. Podemos ir começando. Edina, o Vamos que é que você sim. acha? Oi, professora? Podemos começar? O que é que você acha? Sim, prof, já são Vamos lá? 16h30. Sim, sim. Isso. Você quer que eu faça a questão do cronômetro ou você mesmo faz o controle? Não, eu posso fazer. Eu faço. Certo. Não tem problema Qualquer não. coisa eu estou aqui, tá bom? Tá joia, tá certo, Edina. Tá ok. Muito obrigada. Então, gente, Por boa nada. tarde. Eu sou Milka, sou professora da Universidade Federal de Alagoas. Estou na liderança do tema Sentidos, Valores e Vínculos Organizacionais. Começo agradecendo a vocês por terem submetido, né, o trabalho. Um prazer, né? A gente está aqui hoje para mediar essa conversa, essa apresentação de trabalhos. A gente ter pensado mais ou menos nessa sistemática de cada um ter em torno de 10 minutos, 15 minutos para apresentar, 15 minutos para apresentar, e depois a gente faz as discussões ao final das apresentações. O que não impede também de a gente também fazer alguns posicionamentos entre um e outro, vamos depender, né, muito de como as coisas vão caminhando. Mas, no geral, a gente apresenta e depois abre para discussão. E aí fiquem à vontade para fazer questionamentos sobre o trabalho do colega, tirar dúvidas, trocar experiências, porque o momento é esse daqui mesmo, tá certo? Pela ordem dos trabalhos que tem aqui, começaremos pelo do Guilherme. Né? O trabalho que vai tratar aí, Guilherme vai trazer para a gente, né, sobre motivação e outras coisas mais. Vamos lá, Guilherme? Vamos sim. Boa tarde novamente aí a todos. Tarde. Vou começar mostrando o meu slide, tá certo? Joia. Vocês conseguem ver aí já? Sim. Aí só clicar aí da tela cheia, que acho que fica melhor para Pronto, você e para todos rir. Embaixo. fechado. Eu só vou minimizar aqui. Eu não vou E ver vocês para conseguir ver todo o slide, tá bom? tá certo. Também o meu cronômetro. Parou? Para mim travou. Para mim também. Será que ele caiu? Vamos É, esperar, para né? mim também. Às vezes a gente acha no botão, quando a gente clica nele, aí parece que tudo desmorona, né? Tá tudo certinho. Ai. Verdade. Olha ele. Não, Davi voltou. Agora realmente ele Eu acho que a caiu. internet dele Saiu, deve ter. dado um piripaque. Porque isso não é com emoção, né, gente? É só se prepara. São Tal. os requisitos da apresentação online. Nossa Senhora, não, no presencial você já tinha suado, o suor já tinha descido. Eu falei, ai, meu Deus. Não, Ela, eu já tô suando aqui e olha que eu tô online. imagina o presencial, né? Nossa Senhora, Deus me livre. Gabriel voltou. Será que ele ainda Ó, continua? Não é, eu sou ouvinte. ele é Era ouvinte, é o outra pessoa. Guilherme. Ah, tá, É o sim. Guilherme, é o Guilherme. Deixa eu ver se ele não voltar, a gente pode, de repente, inverter a ordem. Começar com o Davi. Deixa eu ver só mais um minutinho. Ver se ele volta. Nós temos três trabalhos. Olha ele, garoto! Aê! Uhul! Vai, Guilherme! Agora tá sem áudio. Pronto, o áudio. Tô aqui. Agora tá Voltei. certinho. Agora vamos lá, Deu uma apresentação. quedinha na internet, Certo. mas tô de volta.
Vocês conseguiram escutar alguma coisa? Estamos ouvindo você. Ainda não está aparecendo a apresentação, mas você já está ouvindo. Deve estar carregando. Opa, pronto. Pronto, Estava assim da fechado, outra vez. combinado. Eu falei um pouco sobre mim, sou graduando em É. Ciências Contábeis pela UFPE, e foi um Uhum. trabalho que foi elaborado em conjunto com a professora Cristiane Calado, que é doutora em Ciências Contábeis, também pela UFPE, em que compõe aí o quadro de professores efetivos da instituição. Bom, é um trabalho que surgiu a partir do meu trabalho de conclusão do curso, e nós tivemos a ideia de transformá-lo em um artigo e submeter para alguns congressos, em especial para o da USP. Bom, o seu título é Estudo sobre a Teoria dos Dois Fatores, de Frederic Weisberg, a percepção dos estudantes de Ciências Contábeis da UFPE em seu ambiente de trabalho. Antes de falar um pouco sobre a estrutura do trabalho, eu gosto de trazer uma ideia acerca da teoria dos dois fatores, que foi a teoria base para a elaboração do artigo. Bom, a teoria dos dois fatores, ela foi elaborada por Frederic Weisberg, que é um importante consultor e psicólogo e teórico da área da administração, onde ele buscou ali trazer ideias sobre a aplicação da motivação, da satisfação e da insatisfação na rotina de trabalho. Isto é, a partir dos seus estudos, ele identificou 5 fatores, que são fatores que estão ligados à insatisfação dos colaboradores, e 5 fatores que estão ligados à satisfação dos colaboradores. Para os fatores ligados à insatisfação, ele chamou de fatores higiênicos, e para os fatores ligados à satisfação, ele chamou de fatores motivacionais. E a nossa ideia é fazer uma aplicação da teoria na nossa universidade, onde nós filtramos os alunos de ciências contábeis que possuem vínculo empregatício, isto é, trabalho efetivo e estágio, e verificar a partir das teorias quais são os fatores ligados à insatisfação que afetam positiva e negativamente os estudantes, e quais são os fatores ligados à satisfação que também afetam positiva e negativamente os estudantes. Ô, Guilherme, só uma coisinha. Você está no primeiro slide mesmo, no da abertura, que para Eu nós está estou parado. no segundo. Pronto, passa para o segundo, porque para a gente tá no primeiro ainda. E se você puder, coloque ele em tela cheia, porque ele está parado no primeiro e sem ser tela cheia. Então, deixa eu colocar aqui mais uma Vai vez. lá. Você estava falando, ele estava no da capa ainda. A Vocês primeira, não. conseguem ver aqui passando? Deixa eu ver aqui. Pronto, isso. Se esse for o segundo, está passando dos objetivos gerais específicos. Agora foi no da justificativa. Pronto, deixa eu voltar aqui para o início. Volte. Isso. Oh, Deixa eu colocar para apresentar de novo. Pronto, eu passei só para pronto, o segundo pronto, slide. pronto. Joia. Isso. Aí. E aqui eu tenho uma figura onde mostra essa relação dos fatores motivacionais que geram satisfação e não satisfação, e dos higiênicos que geram ali insatisfação e não insatisfação. E aqui eu trago um pouco dos objetivos gerais e específicos. O objetivo geral, ele visa ali identificar a percepção dos estudantes de ciências contábeis da UFPE sobre a influência de fatores higiênicos e motivacionais sob a ótica da teoria dos dois fatores. Para isso, nós temos 2 objetivos específicos. O primeiro é realizar uma caracterização dos participantes que possuem vínculo empregatício. A gente considerou que esse vínculo empregatício seria o estágio e o trabalho efetivo, e avaliar quais os fatores higiênicos e motivacionais instituídos por Reisberg influenciam positiva e negativamente as atividades laborais. Aqui eu trago um pouco sobre a justificativa. Esse trabalho ele visa estimular a aplicação de uma visão mais aprofundada sobre quem são os colaboradores no ponto de vista da empresa. Acredito que hoje a gente vive em um cenário onde é muito importante ter esse conhecimento acerca dos fatores econômicos, mas também tem uma visão sobre o funcionário também bastante relevante, visto que quando você está numa empresa, você é uma troca. Você está ali ajudando a atingir metas, mas também você precisa ter um olhar acerca também da sua motivação de estar ali, dos seus objetivos e realmente uma relação de troca. Então, nossa ideia desse trabalho é estimular essa relação
e trazer insights para o campo de ciências contábeis e de gestão empresarial. Aqui eu trago um pouco sobre a minha metodologia. A gente buscou realizar uma pesquisa descritiva, visto que tem um ênfase na descrição dos elementos envolvidos, que é a análise da percepção dos estudantes, e descrever como foi realizada essa análise. A gente tem os métodos e técnicas, uma abordagem qualitativa, visto que ela foca em aspectos um pouco mais subjetivos, como motivação e o comportamento humano. A gente utilizou também a criação de algumas tabelas, que teve um cálculo mais simples de porcentagem, porém o trabalho em si eu acredito que seja uma abordagem mais qualitativa, porque antes da aplicação do questionário a gente também fez uma pesquisa bibliográfica para colher informações acerca da teoria dos 2 fatores e também outras teorias da motivação. A delimitação da pesquisa foi uma pesquisa realizada em 2024, com alunos do curso presencial de Ciências Contábeis, da UFPE, com uma coleta de dados no período de 15 a 30 de junho de 2024. Essa coleta de dados a gente fez em 2 etapas. Nós fizemos primeiramente uma pesquisa bibliográfica para colher informações sobre as teorias da motivação, e em seguida a gente fez a aplicação de um questionário, onde esse questionário ele foi elaborado via Google Forms, porém foi enviado por e-mail e WhatsApp, e de 862 alunos matriculados no curso presencial de Ciências Contábeis, a gente conseguiu 107 respondentes. Essa aplicação ela foi realizada em um período de greve, que dificultou um pouco as respostas, porém eu considero que 107 de 862 dá para ter ali um bom resultado para fazer uma boa pesquisa. E esse questionário ele foi dividido em 2 sessões. A sessão 1, que buscou caracterizar os participantes, que foi composta por 8 questões, e a sessão 2, que buscou analisar ali os fatores higiênicos e motivacionais, que foi composta por 20 questões, 10 para cada fator. E como os higiênicos são 5 e os motivacionais são 5, ficou basicamente 2 questões para cada um dos itens. Para esse questionário, na seção 2, a gente utilizou a escala Likert, onde nós conseguimos identificar as respostas por um grau de discordo totalmente a concordo totalmente, uma escala de 5 pontos. E também foi um questionário onde foi elaborado a partir da teoria desenvolvida por Rysberg e por uma pesquisa de mestrado realizada por Sá em 2009, onde aplicou também um questionário elaborado por essa teoria, que buscou também analisar níveis de satisfação e insatisfação, nesse momento, em escritórios de contabilidade. Bom, aqui eu trago o quadro 2, onde nós temos ali os fatores higiênicos abordados. Rysberg afirma que esses 5 fatores são aqueles que estão ligados à insatisfação no ambiente de trabalho. Ele também define que são fatores que vão fazer com que os colaboradores eles permaneçam na empresa, que é o primeiro, o fator segurança, que envolve questões como estabilidade financeira da empresa, bem como a estabilidade e instabilidade de emprego. O fator condições de trabalho, que refere-se ali às condições físicas do trabalho, também como de softwares e equipamentos, tudo aquilo que a empresa oferece para que o funcionário ele exerça ali a sua função. A gente tem o fator salário, que compreende o salário, as expectativas de aumento salariais e todos os benefícios de salário. A gente tem o fator relações interpessoais, que diz respeito a interações das pessoas, seja com colegas, superiores, subordinados, ou até mesmo com o cliente. E temos o fator política administrativa, que ele refere-se ali à adequação ou inadequação da organização empresarial e de gestão. Esses são os fatores que estão ligados à insatisfação. E aqui nós temos a pergunta 1 e 2 da seção 2 para a segurança, e assim por diante, até a 9 e 10 para a política administrativa. Aqui eu trago os fatores motivacionais, que segundo o Rysberg são aqueles que estão relacionados com a satisfação. Nós temos o primeiro deles, o fator crescimento, que ele define como a capacidade de progredir através de suas habilidades, bem como a capacidade de adquirir novas habilidades no ambiente de trabalho, bem como ter ali chances de crescimento profissional. Temos o fator realização, que está ligado à satisfação a partir da conclusão,
de um trabalho com êxito, além de resolver e ter ali soluções para as demandas empresariais. Temos o fator reconhecimento, que é uma satisfação ligada ao reconhecimento com um supervisor, um colega de trabalho, ou um cliente, ou também o público geral. Temos o fator responsabilidade, que diz respeito ali ao grau de autoridade que o colaborador tem na empresa, além desse senso de responsabilidade sobre ele e sobre outras pessoas. E temos também o trabalho em si, que ele define como o trabalho apenas realizado, independente se ele tem um bom ou um mau resultado, e de que forma isso ali afeta a satisfação dos colaboradores. Bom, aqui eu trago um pouco dos meus resultados. Nós tivemos dos estudantes que possuem ali um trabalho efetivo, seja estágio ou um trabalho mais CLT, né, de 8 horas diárias, cerca de 57 a 58% um público feminino. E achei bastante interessante que a maioria dos estudantes que possuem um trabalho ali efetivo ou estágio, eles estão no turno da noite, o que dá a entender que essa flexibilidade, aderindo ao turno da noite, diz muito sobre a possibilidade de arrumar um trabalho, seja no turno da manhã ou da tarde. Então, a maioria dos estudantes que possuem um emprego lá na UFPE, para os estudantes de ciências contábeis, eles são no turno da noite. Nós temos que o vínculo e o horário de trabalho. O vínculo de trabalho, a gente teve ali praticamente meio a meio para o estágio e para o trabalho efetivo. E nós achamos bastante interessante porque a área de trabalho dos estudantes, pelo incrível que pareça, não é, em maioria, uma área relacionada à contabilidade. Nós tivemos que 29% dos estudantes que possuem um trabalho na UFPE, para os de ciências contábeis, eles não trabalham necessariamente na área, o que mostra ali um dinamismo do nosso curso, onde abre a possibilidade de arrumar um vínculo empregatício também em outra área, para além da contabilidade. Aqui eu trago um modelo de trabalho, onde a maioria está trabalhando presencialmente, apesar de uma crescente dos últimos anos do modelo remoto e do modelo híbrido. Atualmente, 71%, quase 78% estão ali no modelo presencial. E aqui eu trago um pouco sobre fatores higiênicos, que são aqueles ligados à insatisfação. Aqui eu tenho as duas perguntas que foram relacionadas a esse fator, condições de trabalho. A pergunta 1, as condições ambientais e físicas do local de trabalho são boas? E a segunda pergunta, os programas de software atendem às necessidades para a realização de trabalho? Foram as duas perguntas que formaram esse fator, condições de trabalho, e a gente teve que esse fator foi aquele menos propenso à insatisfação. Ou seja, eles percebem boas condições de trabalho e acreditam que essas condições são boas para a execução das atividades. Então, esse foi o fator que foi menos propenso ali à insatisfação, com cerca de 82% dos respondentes concordando ou concordando totalmente. Então, esse foi o fator que menos propenso à insatisfação. Aqui temos o fator salário, que foi o fator considerado mais propenso à insatisfação. Isto é, os estudantes, eles acreditam que a remuneração não está de acordo com a atividade que eles exercem na empresa, bem como eles acreditam que a remuneração não está de acordo com os valores praticados no mercado. Então, esse foi o fator que teve um maior nível de discordância, cerca de 28%, 27% a 28%, com a junção ali de discordo e discordo totalmente. Então, o salário foi o fator mais propenso à insatisfação. Sobre fatores motivacionais, nós tivemos um resultado de cerca de 81% ali de nível de concordância. Então, eles acreditam que o trabalho em si é um fator gerador de satisfação no trabalho, isto é, eles têm o conhecimento da importância na tarefa que realiza e têm a oportunidade de realizar tarefas compatíveis com os conhecimentos e interesses. Então, não há esse deslocamento de função e eles realmente, quando entram na empresa, eles estão sendo alocados para tarefas que estão compatíveis com o seu nível de conhecimento. Então, o trabalho em si foi o fator que mais gera satisfação nos colaboradores. Nós temos agora o fator crescimento, que foi o fator menos propenso à satisfação. Então, eles acreditam que a empresa ela possui poucas possibilidades
de crescimento profissional e ela não oferece oportunidades dos profissionais realizarem cursos e palestras de atualização. Então, eles acreditam que eles chegam na empresa com um nível de conhecimento, mas que não tem a chance de aprimorar esse nível de conhecimento com cursos, workshops de aprimoramento, entre outras atividades. E isso eu tenho fiz uma relação muito grande com o primeiro ponto, trabalho em si, onde eles estão alocados ali em atividades que está compatível com o nível de conhecimento e possa ser que haja uma relação aí de causa e consequência, e por estarem alocados em atividades que são compatíveis ao nível de conhecimento, eles não têm a chance de praticar outras atividades que não estão alocadas, que a partir do momento que você não tem esse nível de conhecimento para uma atividade, você consegue ter o espaço para aprendizado. Então, tive ali um insight para uma relação de causa e consequência, que é um ponto que a gente pretende estudar um pouco depois. Bom, aqui eu trago algumas considerações finais, um breve resumo sobre os resultados, onde temos o fator condições de trabalho como o menos propenso à insatisfação e a remuneração como o mais propenso à insatisfação. Temos o fator trabalho em si como o mais propenso à satisfação e o fator em crescimento como o menos propenso à satisfação. E a gente acredita que a gente conseguiu cumprir os objetivos gerais e específicos do trabalho e oferecer um estímulo para um olhar mais cuidadoso para o colaborador. E a gente sugere algumas aplicações, como a aplicação da própria teoria pelas empresas no ambiente de trabalho, e também a gente traz algumas recomendações, como ampliar o número de participantes, a utilização de mais perguntas para cada um dos pilares, seja dos fatores higiênicos e motivacionais, para causar ali um pilar mais concreto. E a gente também oferece recomendações como desenvolver investigações e comparações com outras aplicações da teoria, para ver essa teoria aplicada em cenários diferentes, e também esse acompanhamento dos alunos após a graduação em uma análise com o trabalho efetivo de maneira mais isolada, visto que quando a gente envolve estágio e trabalho efetivo, o trabalho efetivo são ali 8 horas ou mais por dia, então temos um impacto maior do ambiente. Bom, foi isso, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que seja uma troca bastante legal, seja com o meu trabalho e também com o dos colegas. Muito obrigado. Obrigada a você, Guilherme, pela apresentação. Bom, como combinado, vamos seguindo aqui a... Tem alguém aí falando? A sequência. Oi. E aí depois a gente abre para discussão. Davi, tudo em paz? Tudo bem? Tudo certo, professora. Me ouve bem? Sim, tudo certo. Vamos seguir com o Ah, Davi. que bom. Bom, vou espelhar aqui a apresentação. Tá Só um certo. minuto. Tá joia. Ah, deixa eu colocar. Vocês veem a apresentação em tela cheia? Sim, tá joia. Ah, que bom. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês hoje, nesse congresso, que eu gosto bastante, que embora a minha faculdade ela seja mais de contabilidade do que administração, eu acabo saindo pela tangente, né, e fujo um pouco da, da contabilidade. Bom, eu sou mestrando em administração e contabilidade pela FUCAP Business School. É, e eu fui convidado, né? Eu não sou o primeiro autor desse artigo, eu fui convidado pela minha orientadora a participar, né, do aprimoramento desse artigo. Ele é fruto de uma tese, né? E a autora, acabou que a gente conversou um pouco e tudo, e eu trouxe, né, esse artigo aqui para discussão mesmo. Então, o artigo ele tem o título de Os Impactos dos Laços Sociais Online e Gestão de Identidades e Autoaprimoramento no Capital Social, né? Esse capital social
embora o pessoal da contabilidade já ache que é o PL, não é o PL. É, ele vai falar mais sobre aquela coisa que a gente gera, né? Aquela estima que nós geramos dentro de uma relação social, né? Então, ele é um artigo que eu fiquei muito feliz em participar, porque ele traz uma teoria da administração que é muito interessante para a discussão, tá bom? Bom, então a introdução e o contexto, a gente vem aqui com o cenário atual, que é o uso massivo de redes sociais online, né? Quem não tem um TikTok hoje em dia, um TikTok, um Instagram ou até o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp ele também é considerado uma rede social. Então, a gente tem aqui uma fonte do Estatista que 5,2, né, 22 bilhões de usuários. Então, assim, é aquela coisa, né? Quem não tem uma rede social hoje? E essas plataformas, elas fortalecem as conexões, facilitam a interação e a manutenção. Espera aí. Ah, tá. A manutenção dos laços sociais. Então, assim, hoje em dia a gente se comunica pela internet, a gente usa as redes sociais para falar com parentes e tudo. Então, a gente traz esse contexto nesse artigo. E a gente tem aquele embate digital, né? As redes sociais online geram um conflito entre as identidades pessoais e as profissionais. Ou seja, temos essa dificuldade em dividir o pessoal do profissional. E esse artigo ele visa eh, trabalhar em cima disso, né? Bom, então a questão central é como os usuários gerenciam essas fronteiras, né? Pessoal versus profissional, e como esse gerenciamento afeta os resultados que obtemos dessas redes, o capital social. Bom, como lacuna de pesquisa, a gente vê que os estudos anteriores, eles não investigaram de forma integrada os laços sociais, a gestão de identidade e o autoaprimoramento, que é aquelas interações ativas, né, que estão impactando o capital social. O objetivo do estudo, então, é analisar o impacto dos três fatores, né, que a gente já falou, dos laços sociais, a gestão de identidade e o autoaprimoramento, na geração de capital social de ligação, o boarding, nas redes sociais online. Então, o foco da pesquisa é trabalhar essa questão do capital social de ligação, né, que tem como definição os recursos de apoio, confiança e solidariedade obtido pelas redes sociais coesas, né? As redes coesas, que são os amigos próximos, famílias, colegas de trabalho, né? Então, como conceitos independentes, a gente tem os laços sociais, que são as conexões com amigos, colegas, famílias e desconhecidos também, porque acaba que a gente tem essa conexão dentro das SRO, RSO, nossa. É, a gestão de identidades, né, que é a forma como gerenciamos essas fronteiras online, a integração e a segregação e ofuscamento, né, que é manter perfis separados. Eu mesmo estou na segunda categoria de segregação. E autoaprimoramento, né, que é trazer a gestão ativa das conexões, que é enviar, aceitar ou rejeitar as solicitações de amizades que a gente tem nas redes sociais. Bom, um modelo proposto, então, é trazer esses três tópicos e ver se eles trazem o capital social de ligação. Então, a gente tem a H1, né, que espera que os laços sociais, fortes ou fracos, impactem positivamente o capital social. E a gente tem H2 e H3, que espera-se que a forma de gestão de identidade e aprimoramento impactem positivamente o capital social, e H4 e H5, que é a frequência do uso que deve moderar essas relações. Bom, essa pesquisa ela veio com uma parte qualitativa, mas ela tem
como essência a pesquisa quantitativa, né? Ela traz modelos de regressão para estimar esse impacto que tem sobre o capital social, né? Então a gente vem com a pesquisa quantitativa via questionário, né? Online. A amostra foi por conveniência, né? Bola de neve, WhatsApp, Facebook, etc. Ela teve uma pergunta de pesquisa muito pertinente, que era se a pessoa que estava respondendo eh, tinha esse contato com redes sociais online. Então, a gente teve cerca de não, foi cerca de 520, mais ou menos. Mas como essa pergunta de pesquisa ela estava destinada a ser o corte, então a gente chegou na amostra final de 498 usuários, né? O rigor de método, né? A amostra supera o mínimo necessário, calculado via G-Power e aquela coisa toda. Então a gente teve assim um rigor metodológico muito muito aprofundado, né? Para que a pesquisa acontecesse. O instrumento, como eu já havia dito, foi via questionário, né, e com escalas validadas. Então, para o capital social, a gente teve o Williams, 2006. A gestão de identidades, a gente teve Rothbard, né, eu acho que é assim que fala o nome dele, 2022, e autoaprimoramento, a mesma coisa. Bom, análise de dados, como eu já havia dito, foi feita uma estatística descritiva e modelos de regressão múltipla, né, que a gente ficou validando para ver como chegava, né, para ter os resultados mais aderentes àquilo que a gente estava pesquisando. Então, a gente tem como resultados o perfil da amostra, né, que é importante para caramba. O gênero foi 59% feminino, geração 34% geração Y e 33% geração X. Escolaridade alto nível, né, com 27% com especialização e 23% com mestrado ou doutorado. As redes sociais mais usadas foi o Instagram e o WhatsApp, disparado, com 64%, e o tempo de uso, a mesma coisa, disparado, com 47% que utilizam redes sociais online de 10 a 19 anos. Ou seja, está bem aderente com aquilo que a gente quer pesquisar. Bom, os principais resultados, a gente tem uma H1 rejeitada, surpreendentemente, né? Que apenas ter conexões com amigos, colegas de trabalho, não impacta a geração de capital social de ligação. Ou seja, não adianta ter um grande volume na sua rede social. Se você não tem uma ligação com aquelas pessoas, nós temos, então, um capital social baixo, né? Claro, dentro das, da significância estatística. Então, a primeira implicação é essa aí que eu já mencionei, né? Que ter uma rede grande por si só não gera benefícios de apoio e confiança, que é a questão do capital social. E o achado 2, sobre a H2, né, que é a gestão de identidade, a gente tem que segregar, ofuscar, né, as identidades pessoal e profissional impacta positivamente o capital social. Então, integrar as identidades não teve um efeito significativo, que é aquela coisa, né? Misturar pessoal com profissional, às vezes, não tem o impacto que nós imaginamos que vai ter, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque com esse resultado, com esse achado, porque eu já faço isso já tem uns anos. Então, assim, eu acho que essa pesquisa veio para confirmar aquilo que eu já pensava. E o achado 3, que é o autoaprimoramento, né, a H3, e é aquilo, o que importa é a gestão ativa, não é a quantidade, né? Então, nós temos como positivo aceitar solicitações de colegas de trabalho, enviar solicitações a amigos e aceitar amigos,
né? E como negativo, nós temos aceitar desconhecidos, né, que impacta negativamente o capital de ligação, e aceitar familiares, que também impacta negativamente. Ou seja, nós nos tornamos eh, mais ligados com aquilo com aquelas pessoas que nós já conhecemos. Então, as redes sociais, elas precisam desse tipo de ligação, porque, e como já foi descoberto aqui, aceitar desconhecidos impacta negativamente. É aquela coisa, não adianta ficar aceitando todo mundo ou então convidando todo mundo para te seguir, porque isso não vai gerar um capital social que vai trazer benefícios ao usuário. Então, como discussão e implicações, é aquela coisa, não é quem você tem na rede, mas o que você faz com ela. Essa pergunta me pegou bastante, essa pergunta não, essa frase me pegou bastante, porque normalmente nós vemos as redes sociais como uma ferramenta, claro que é uma ferramenta de ligação profissional, pessoal, mas é essa coisa aqui, né? Não é quem você tem na rede, mas o que você vai fazer com a sua rede social, né? Então, o capital social ele não vem da conexão estática, mas da gestão ativa, do autoaprimoramento e da gestão de fronteiras, que é a identidade, né? E por que segregar funciona? Que é aquela coisa que eu já falei. É, Manter limites claros, né, o ofuscamento, gera uma imagem mais focada e autêntica para os públicos específicos, o que facilita a confiança e o apoio social. Que é aquela coisa, não adianta você ter um perfil só que está ligado com seus colegas da empresa e tudo, e continuar mantendo aquele padrão de publicação e tudo, de videozinho. Não adianta fazer TikTok para os seus colegas de trabalho, né? Então, esse trabalho ele traz essa discussão. E por que aceitar o colegas é tão forte? Claro, falei da questão do perfil profissional, né? Você pode aceitar quem você quiser no seu perfil pessoal, mas as redes sociais online, mesmo as pessoais, são tão cruciais para o capital social dentro do ambiente de trabalho, porque querendo ou não, você cria laços com seus colegas de trabalho. Então, é estranho, né? Esse resultado é pouco intuitivo, porque, tá, eu preciso ter uma rede social própria para os meus colegas de trabalho, mas eu não posso, eu preciso também aceitá-los dentro da minha rede social privada. Então, é um jogo, né? É um equilíbrio que você tem que ir fazendo ao longo do tempo para conseguir, né, gerar esse capital social que a gente tanto fala, né, dessas relações. E a estranha relação familiar, que sinceramente me pegou desprevenido, que aceitar familiares pode ser visto por usuários brasileiros, né, claro, nossa amostra brasileira, como uma fonte de obrigação e não de apoio. Então, por exemplo, aceitar os seus parentes na sua rede social privada ou na rede profissional é aquela coisa, né? Será que isso vai me trazer alguma coisa? Porque normalmente, vamos ser sinceros, o que que isso traz pra gente? Vigia, né? Os parentes te vigiam e te criticam, pelo menos na minha família. Por isso que não estão na minha rede social privada. Então, assim, essa hipótese, mesmo que seja estranha, ela traz essa reflexão para gente e ela traz essa validação do que a gente já pensa é, lá no fundo do subconsciente, do fundo do coração, sobre aceitar familiares na rede social. Bom, e como conclusão, nós temos a contribuição teórica, né, que ele traz um modelo integrado inédito. Não houve ainda esse tipo de pesquisa que integrasse essas três relações com o capital social, e ele desafia a ideia de que mais relações é melhor,
né? Como eu já disse, não adianta sair aceitando, convidando todo mundo para sua rede social, porque isso não vai te trazer um capital social, isso não vai te trazer uma ligação sobre o tema. Como contribuição prática, né, para gestores e usuários, a gente tem para construir um apoio, os usuários devem ser estratégicos, que é aquela coisa que eu já disse. Nós temos que focar em gerenciar de forma ativa as conexões de confiança, né, que são nossos amigos, colegas, e manter fronteiras de identidades claras. Ou seja, se é profissional, se é pessoal. Claro que isso ainda exige uma discussão teórica muito maior, né, que não foi trazida para esse estudo, mas a gente entende que manter essa fronteira nos dias de hoje ainda é importante. Mesmo que colocar alguns amigos, alguns colegas de trabalho na rede pessoal, isso ainda pode não fortalecer o laço dessas conexões de confiança, né? Que são eh, conversar sobre os problemas e tudo. E para pesquisas futuras, é essa coisa, investigar qualitamente o porquê de efeitos negativos de familiares. É aquela coisa que eu já falei. Eh, Me pegou desprevenido, né? Ver que aceitar os seus parentes traz um efeito negativo para o seu capital social. Mas a gente tem uma explicação teórica, porém precisamos entender mais, investigar mais sobre esse resultado. E aprofundar a qualidade versus a quantidade de divulgação de informações. É, é aquela coisa, né? Não adianta ficar fazendo post, dancinha de TikTok, se você não traz uma informação relevante para as pessoas. Claro, existem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso, mas aqui a gente está trazendo uma discussão teórica, né? Teórica empírica. Então, precisamos ter essa ideia do que está acontecendo, né, dentro da sociedade para discutir mais e chegar no resultado mais abrangente. Bom, e é isso. Eu agradeço muito a moderação da doutoranda Edna e da professora Milka. Obrigada, Davi. Obrigada pela apresentação. Eu que agradeço, professora. Tudo certo, tudo certo. Seguimos? Patrícia? Vamos. Deixa eu compartilhar aqui minha. Vamos nós? Vamos lá. Todo mundo tá vendo a apresentação? Tá chegando isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Conseguem ver direitinho a Sim, sim. apresentação? Sim? Tudo jóia. Pois bem, começar. Vamos nós. Eu vou apresentar esse artigo, que tem o título de Pertencer é Preciso, é uma revisão sistemática e agenda de pesquisa sobre apego ao local de trabalho. O meu nome é Patrícia Revânia, eu sou mestranda em Administração Pública e servidora pública, então esse artigo, na realidade, se tornará um capítulozinho do meu TCC, então eu tenho um apreço muito grande por ele. E também por essa temática, já que eu estou investigando entre os meus pares para minha tese, né? Pela questão do mestrado mesmo. Então, é um tema que é muito caro mesmo. Tanto é que a gente optou por trazer a agenda de pesquisa destacada aqui da conclusão, né? Geralmente está ali na conclusão já as indicações para pesquisas futuras e a gente resolveu trazer ele de maneira mais destacada para o trabalho. A gente achou bem interessante fazer isso. Pois bem, na investigação que a gente foi realizando, a gente percebeu que os ambientes de trabalho podem despertar sentimentos de pertencimento e segurança. E isso não vem apenas dessa questão, né? A gente tem Scannell e de Ford, né, de 2017, falando isso, mas surge lá com Bowlby, em 1971, falando que o ser humano tem necessidade inata de ter vínculos afetivos.
E aí Bob falava em relação, principalmente, à figura materna, a criança em relação à sua mãe, né? Tendo essa figura representativa, significativa de apego. Mas o que foi percebido é que essa necessidade humana não desaparece. Ela permanece com o passar dos anos, né, da idade. E quando a gente está nessa fase adulta, quando a gente chega já na questão do trabalho, de estar em idade laboral, né, permanece essa necessidade de vínculo. Então, no trabalho, o apego funciona como elo entre o indivíduo e o ambiente. Então, o apego seria justamente essa ligação. E aí a gente parte principalmente desse modelo de 4 estilos de apego. O apego seguro, o apego medroso, evitativo e preocupado. Esses estilos são de apego adulto. Aqui ainda não está diretamente relacionado com o local de trabalho. Aqui a gente está trabalhando com apego adulto ainda. O apego seguro, quando existe uma visão positiva, tanto em relação ao outro quanto de si mesmo. O apego medroso, quando ambas as percepções são negativas. O apego evitativo, quando existe uma visão negativa somente em relação ao outro. Então, o indivíduo se enxerga de maneira positiva e enxerga o outro de maneira negativa. E o preocupado, quando só tem uma representação negativa de si mesmo. Então, é positivo do ambiente e negativo de si. Sendo que, no local de trabalho, só foi observado o apego seguro, preocupado e evitativo. Então, a gente não vai trabalhar nos nossos resultados com apego medroso, que é aquele com ambas as percepções negativas. Então, o ambiente exerce um certo controle sobre as pessoas. Então, ainda existem controvérsias quanto à natureza e ao alcance, como e quanto exerce controle, mas que existe um certo controle, isso já é trazido na literatura que ocorre. E essa relação não é apenas do ambiente impactando o sujeito, mas também do sujeito impactando o ambiente. Então, é uma relação bidirecional, em que um impacta no outro. E a gente parte para os tipos de apego, que eu falei nos estilos, mas a gente também tem a questão da identificação, que é quando o indivíduo, o trabalhador, se identifica com as regras, com a cultura organizacional existente, ou quando ele internaliza, e essa internalização ela é bem forte, porque a partir do momento que ele internaliza, isso já passa a fazer parte da identidade, né? A gente internalizou essa cultura. Tem a propriedade psicológica, que é o sentimento de que algo me pertence, essa organização, esse trabalho, essas atividades, isso aqui me pertence, é esse sentimento de que é meu dentro da organização. E a gente tem estudos já comprovando que o apego se relaciona com estilos de liderança e níveis de confiança com os demais, tanto com a liderança quanto com colegas de trabalho. Então, de procedimentos metodológicos, como eu já disse, trata-se de uma revisão sistemática. A gente utilizou o método analítico dos 4 Ws. Então, foi investigado o que, por quê, onde e como as pesquisas empíricas foram realizadas. As bases de dados consultadas foram Scopus, Web of Science e PsycInfo. Por conta da abrangência, né, são bases que têm uma grande indexação nessa área. O período que foi selecionado foi dos últimos 5 anos, então foi de 2020 a 2025. Como critério de elegibilidade, como eu já disse, foi essas publicações dos últimos 5 anos, apenas foram considerados documentos do tipo artigo e em estágio final de publicação, então a gente não considerou aqueles artigos que estavam com acesso prévio liberado. Então, a amostra final ficou com 18 artigos empíricos. Aqui tem o fluxograma, eu acho que ficou um pouco pequenininho para vocês observarem, mas é mais para vocês verem que, com as palavras-chave em português, eu não localizei nenhum artigo.
que foi uma grande surpresa para mim, essa questão de que eu tentei com diversas possibilidades. Tentei com apego ao local de trabalho, apego com o local de trabalho, apego com o ambiente de trabalho e vínculo com o local de trabalho, e ainda assim não foi possível localizar resultados com essas palavras. Então, o que se sabe é que teve a confirmação dos 3 estilos de apego, sendo que o apego seguro tem efeitos opostos aos inseguros, e isso é uma parte importantíssima, porque quando a gente chega lá no porquê, eu vou me ater ao apego seguro, e tudo aquilo que eu disser que o apego seguro causa, tenha em mente que o apego inseguro faz o contrário. Foi observado também que colegas e supervisores funcionam como figuras de apego, eles ocupam, sim, posições significativas, que a figura do líder está associada à percepção de um ambiente como seguro e com os colegas ao sentimento de pertencimento. Então, são 2 dimensões que se completam. Em relação à influência do tempo de permanência na organização, foi observada uma divergência entre os estudos. E mais para frente eu trago na agenda justamente a verificação dessa questão, que ficou divergente entre os estudos, como eu disse. Um diz que sim, o outro diz que não, então é preciso ainda ser analisado. A diversão no trabalho foi identificado como produzindo efeitos positivos na identificação e que o vínculo poderia enfraquecer, inclusive com o uso de mesas compartilhadas. E aí entra a questão do home office, né? Quando a mesa é compartilhada com os colegas, e aí eu não posso botar meu porta-retrato, meus cacarecozinhos, meus enfeites na mesa, porque vem o outro coleguinha e coloca os dele, e aí eu não posso fazer isso porque eu compartilho a mesa. Até isso tem um impacto, para ver como é a mente do ser humano. Assim, nós somos muito complexos. Nós somos complexos demais. Então, por que se deve saber sobre isso? Porque o apego seguro está relacionado com maior engajamento no trabalho, com o fortalecimento de habilidades políticas, e aqui tenho em mente a questão de gestão de conflitos, inclusive, com essas habilidades políticas. Comportamentos de cidadania organizacional é fazer pela empresa, de fazer pelo cliente, é cidadania organizacional. Maior propensão às práticas altruístas e à virtude cívica, é fazer para ajudar o outro colega, para ajudar o cliente. É um fator redutor da propensão à exaustão, e aqui eu chamo a atenção para a questão da saúde mental, abrindo um parêntese, porque não é o foco exato do artigo, mas puxando para essa questão da exaustão em si, nós temos números alarmantes de afastamento por motivo de saúde mental. E existem pesquisas dentro do serviço público, inclusive de 2013 a 2023, com um índice altíssimo de, salvo engano, 275 servidores públicos federais afastados por motivo de saúde mental. Então, é algo bem interessante esse fator redutor à propensão à exaustão. Elevação do senso de pertencimento ao lugar e às pessoas. O apego seguro também está relacionado com a atenuação do estresse percebido, e aqui a gente linka com a propensão à exaustão. Percepção do ambiente como confortável, e aí novamente a gente pode fazer esse link. Então, indo para a parte do onde e como as pesquisas foram feitas, a maioria, na verdade metade, né, foi realizado na Europa. Por que eu digo que maioria? Porque quando a gente pega o restante, isso ficou muito evidente, né, essa concentração em contexto europeu. A maioria também, com 83,33% sendo estudos quantitativos, com a aplicação de questionário online, e eu apontei no artigo para essa recorrência dos autores. Então, a gente tem uma concentração de perspectivas, né? E também isso é observado até no instrumento de coleta, com o uso de escalas padrões. Então, para a agenda de pesquisa, deu para fazer bem vasto, como eu disse, por conta da pouca quantidade de trabalho e da grande concentração de perspectiva mesmo. Então,
como o apego ao local de trabalho influencia a percepção que as pessoas têm sobre quem elas são enquanto profissionais e o papel que a atividade laboral ocupa na vida e na sociedade. Como é que isso pode impactar? Como é que isso influencia? O apego à função como um fator atenuante dos desdobramentos dos estilos inseguros. Às vezes a pessoa está com apego seguro em relação à função dela, mas em relação ao ambiente de trabalho não é e acaba agindo como atenuador. O efeito moderador dos estilos de apego ao local de trabalho sobre a regulação emocional, especialmente no que se refere à recuperação psicossocial diante de conflitos interpessoais, e aqui, novamente, eu chamo a atenção para a questão de gestão de pessoas em si, a validade convergente entre escalas disponíveis para mensurar o apego ao local de trabalho, e chama a atenção para a necessidade de a gente trabalhar escalas em diferentes contextos, né? Ter algo mais próprio para ser verificado isso. O suporte organizacional percebido como antecedente do desenvolvimento do apego seguro. Os antecedentes do apego ao local de trabalho em diferentes contextos, comparando aos graus de influência de cada um deles. Os estilos de apego enquanto traços de personalidade, aí entra que tem pessoas que não se importam muito com que o colega, com aquele convívio com o colega, e tem outro que se importa mais, e enfim, né? Cada cabeça é uma caixa, é um universo, na verdade, né? Cada um de nós carrega várias questões, e aí como isso pode influenciar. Então, de considerações finais, ficou realmente como a verificação do apego ao local de trabalho como sendo um vínculo simbólico e emocional, o estilo seguro ligado fortemente à questão do bem-estar, engajamento, cooperação, os espaços confortáveis e personalizáveis, fortalecendo laços afetivos, que promover o apego seguro favorece a saúde organizacional, então favorecer essa percepção positiva, tanto de si quanto da organização. Não basta só em relação à organização, tem que ser de si também. E limitações, centralização geográfica e metodológica das pesquisas, como eu já pontuei quando eu falei do como e onde as pesquisas foram realizadas. E é isso, minhas referências. Muito obrigada pela atenção. E encerro por aqui. Acho que fiquei dentro do tempo. Tudo certo, Patrícia. Obrigada pela apresentação. Tudo certo mesmo. Então, vamos nós? Vamos conversar um pouquinho? Bom, lá no meu para casa de moderadora, eu fiz algumas, seriam considerações, ou trouxe algumas reflexões para a gente, para os trabalhos de vocês, né? Primeiro, parabenizá-los, né, pelo esforço, pela qualidade dos trabalhos, tá? Por terem sido aprovados e por estarem aqui nessa discussão. E aí eu vou começar pelo do Guilherme, eu vou fazendo algumas pontuações de cada um e no final a gente faz uma questão que tangencie, né, contemple todos, né, digamos assim. Guilherme trouxe então a discussão para a gente sobre motivação, né? Usou aí a teoria dos dois fatores de Herzberg, né? Vocês não são obrigados a saberem, mas você já deve ter ouvido falar alguma coisa, né, a respeito dessa teoria. E aí, Guilherme, o que ficou assim, o que eu fiquei pensando no seu trabalho e que de repente você tenha, né, juntamente com a sua orientadora, pensando em outras publicações, me veio aqui o seguinte: quando você pensa nessa teoria, né, aplicá-la, né, a alunos, né, que são alunos de contabilidade, né, que estão trabalhando, se ela se mostrou uma teoria realmente que adequada para o estudo, né? Eu acho que senti falta de, no final, nas considerações finais, de deixar isso muito claro. Por quê? Porque a gente tem várias teorias de motivação. E elas, quando foram pensadas, elas foram pensadas em contextos que não é o nosso contexto atual. Um contexto de um trabalhador contemporâneo, né? Um contexto de um aluno de contabilidade que já está no mercado de trabalho. Então, em que condições ele está no mercado de trabalho, né? Então, eu senti falta aí
você leva a anotação para sua conversa com a sua orientadora, de pensar nisso, de incorporar isso numa versão final para publicação, tá? Deixar claro que, olha, essa foi uma teoria que se mostrou adequada, pelo menos para o que vocês fizeram aqui, né? Um outro aspecto que eu acho que podia também deixar claro no texto é o seguinte: lá vocês trazem que 52% dos participantes estão empregados, né, em posições efetivas. E aí eu fiquei pensando, essas pessoas trabalham em posições para as quais elas estão fazendo a graduação. Por quê? Porque isso tem um certo impacto, inclusive na motivação. Você foi ouvir alunos de contabilidade. E aí, assim, o texto também não deixa claro, que eu acho que era uma coisa para deixar claro se os alunos que estão lá estão trabalhando na área de contabilidade. Porque se tiverem, é um, dá um grande sinal, um bom sinal, né? A pessoa está trabalhando e está, fechando um ciclo. Mas se não, a gente está apenas ouvindo pessoas que estão cursando contabilidade. E a gente não está fazendo esse percurso de: será que o aluno de contabilidade está se sentindo motivado, ocupando uma posição no mercado de trabalho relacionada à contabilidade? Eu não sei se me fiz entender, né? Vocês devem ter, todo mundo aqui nessa sala, assim, colegas que estão fazendo um curso, mas que eles estão atuando em coisas totalmente diferentes. Então, o que eu acho que era o achado interessante do seu trabalho com a sua orientadora é mostrar de fato, por exemplo, esses alunos estão inseridos, não estão inseridos, estão motivados, não estão motivados, que impacto isso tem para a carreira, né? Eu acho que vocês têm aí uma oportunidade de não só parar na questão da motivação, vocês podem ir além. Entende? O que é que esse tipo de trabalho, o que é que seu trabalho mostra sobre carreiras, sobre, por exemplo, trabalhadores que são trabalhadores mais jovens, né? Que tem uma questão aí que vai dialogar um pouco, talvez, com a do Davi, né? A questão da. Não que você esteja na mesma faixa de idade, né? O achado do Davi é outra coisa. Mas, assim, se são trabalhadores jovens, né? Se estão percorrendo, buscando esse tipo, né, de ambiente, os fatores higiênicos, os fatores motivacionais. Então, veja, tem um outro aspecto que vocês podem explorar. Por que que a gente está falando isso? Porque, em sendo essa temática, valores, sentido e vínculos, motivação dialoga com os três, desde que você faça determinadas reflexões. E essas reflexões dariam um bom artigo para alunos, para professores, ampliando aqui o público, né, de contabilidade ou de outros cursos, porque é uma dinâmica muito interessante quando os alunos estão se formando, quando estão saindo, ver se eles estão conseguindo inserção, né, no mercado de trabalho naquilo que eles investiram tanto tempo na universidade, tá certo? Então, assim, se eu pudesse deixar uma reflexão para o seu trabalho, Guilherme, é essa coisa de explorar um pouco mais esse jovem de contabilidade que está se formando, e explorar mais se essa teoria foi realmente adequada, se ela se mostra adequada para esse jovem trabalhador, essa geração nova de trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho, que a gente sabe que tem uma outra busca, né? Uma outra busca em termos motivacionais, inclusive. Certinho? Perfeito, muito obrigado pelas Nada. dicas. É um trabalho que a gente está tendo esse interesse de realizar um aprofundamento. É uma Isso. teoria que é uma teoria de 1987, então é um Isso. contexto laboral totalmente diferente. Então, Exatamente. realizar esse aprofundamento para a gente é bastante interessante e também incluir outras variáveis. E Sim, um belo ponto que você falou com relação ao trabalho na própria área, que sim. esse deslocamento é um cenário que pode sim causar uma Uhum, desmotivação. Então, a gente pretende realizar esse aprofundamento e também em outras uhum. pesquisas, com um possível mestrado. Então, estamos sempre Olha também aí. abertos a outras possibilidades e agradeço bastante pelos conselhos e tenho certeza que vou levar em diante. Muito obrigado, viu, Mico? Nada, obrigada a você, Guilherme, não por isso. Davi, eu tinha feito umas anotações aqui sobre o seu trabalho, mas aí aquela coisa da hipótese que lhe tirou do sério,
né? Da estranha relação familiar. Espera aí. Tava no final da minha lista, eu digo, deixa eu botar logo aqui no início. Olhem, a estranha relação familiar, eu não sei como é que vocês vão continuar, né, mexendo nesse artigo. Mas quando você olha para a sua amostra, que você vai puxar lá pelo perfil, que você vai olhar o perfil geracional da sua amostra, né? Ele talvez dê luz sobre esse achado. É, Por quê? Né? Para essa geração, a geração X e a geração Y, uma geração X e uma Y, explica demais essa coisa de eu tenho que ter meu familiar na minha rede social, ainda que eu não suporte ele, tá? Porque é uma geração que tem toda uma criação, né, para isso, né? Para isso. Então, acho que tem um componente geracional. A sua amostra, se você olhar de novo para ela, ela vai lhe trazer alguns caminhos. Eu iria, pelo menos, aventando pela possibilidade da questão da geração, sabe? Porque é uma das coisas, um dos fenômenos que a gente mais tem visto agora, fenômeno organizacional que mexe com comprometimento, que mexe com, enfim, várias coisas relacionadas a vínculos, e daria uma luz nessa estranha relação familiar, sim, tá certo? Acho que é um ponto que, se vocês não baterem o martelo, mas poderia entrar como uma sugestão de estudos futuros, né? De ouvir, de ouvir um pouco mais. E com relação à hipótese aí é uma pergunta que eu queria que você deixasse mais claro para eu poder ver se bate com o meu raciocínio, por que foi que ela lhe surpreendeu ao ser rejeitada? Posso responder, professora? Responda aí, só para ver se é a mesma coisa. Então, professora, como eu disse, Sim, essa pesquisa não é minha, né? certo. Eu participei do grupo Isso. que terminou, né, e elaborou ela, Uhum, mas por que ela me surpreendeu, né? Vamos certo. lá. Porque normalmente nós quando adicionamos pessoas nas redes sociais, achamos que Uhum, estamos fazendo, né, um grande bolo sobre isso, né? Um grande certinho. mousse, como diria a rede social. Mas e ela me impactou porque não, isso não impacta no que a gente espera que uma rede É, social vai trazer pra gente. certo. Então, essa coisa, de não impactar, né, claro, dentro ai gente, do significado estatístico, Significado né, estatístico. pronto, trouxe uma palavra, certa. Eh, Isso me deixou bastante curioso. Porque nós sempre esperamos, né, que aquela coisa, né, "Ah, vou adicionar minha tia, não sei o quê", mas quem você mantém contato hoje, né? Claro, eu não sou, hã, da geração que está majoritariamente discutindo, né, esse trabalho. E Uhum, eu entendo exatamente isso que você falou, porque nós não temos uma diversidade de geração dentro do do trabalho, né, das uhum, discussões. uhum. Então, assim, realmente, estamos nichados na Isso, geração X e Y. é E isso eu aí. acho, realmente, também acho, inclusive vou ponderar para a autora original do artigo, e para minha orientadora também, que precisamos discutir um pouco isso, Sim, trazer um pouco desse perfil da amostra para a discussão. Porque, isso querendo aí. ou não, nós não estamos discutindo a geração alfa, a geração beta, estamos Não, discutindo a geração X e Y. Então, sim, assim, é isso aí. realmente, nós temos uma limitação dentro dessa pesquisa e mesmo que não, né, podemos trazer essa discussão Isso, por conta da amostra que já foi coletada e tudo, mas nós tranquilo. precisamos ponderar isso dentro dos resultados e da conclusão.
mas Uhum. trazendo essa discussão de novo do porquê me surpreendeu. Porque, assim, claro, eu, como já havia dito, eu tenho 2 redes sociais. Uma para todo mundo que está na minha faculdade Sim, e certo, uma para mim é pessoal, né. certo. Então só tem colegas e tudo, Sim, amigos mesmo muito próximos. E essa rede certo. social eu acabo acessando com mais frequência do que a rede social profissional. Uhum. Então, me trouxe essa estranheza, mesmo que eu já participe eh, dessa diversidade, né, eh, como poderia falar? Dessa divisão, né, Essa de segregação mesmo, né? profissional segregação, isso, ótima palavra, professora, porque eu não esperava que isso acontecesse, mesmo que eu já fizesse há 2 anos, Sim, praticamente. sim. Então, é por isso que me trouxe essa estranheza. Mas, aí, assim, apesar de causar estranhamento, eu não sei se depois você também leva para o pessoal se a rejeição da hipótese um conversa com o achado da hipótese 2 da segregação. Então, Até eu que acho que ponto essas conversa, duas tá? dialogam entre É. si, tá? Você trouxe um ponto muito importante, porque realmente elas conversam muito entre a hipótese um e 2. Mas como se trata de um artigo quantitativo, eu Sim, acredito que a gente sabe, né? Artigo sim. qualitativo, ele tem Aí, uma discussão muito maior sobre os sim, achados. Eu sim. entendo o que você está trazendo, Uhum. agradeço, inclusive, porque realmente, assim, eu vou confessar, eu sou mais do quali, Sim, né. Adoro o qualitativo. Eu acho sim. que ele traz uma profundidade, uma proximidade com a amostra que o artigo quantitativo não traz. Sim, E sim. e eu acho que a autora, nesse caso, ela se limitou muito nesse termo do quanti e do quali. Certo, Então, eu vou trazer essa discussão no grupo. Na próxima vez, né, nós vamos nos reunir na sexta-feira para certo. trazer essa discussão e trazer um pouco, né, eu como o bom samaritano, né, um bom disseminador de qualitativo, eu vou trazer essa discussão quali para que a gente possa ajustar e trazer essa discussão entre a hipótese um e 2. Tá joia, tá ok. Obrigado, professora, Obrigada foi a um você prazer, pela viu. escuta. E para Patrícia, Patrícia, seu trabalho é Profiap, não é isso? Do mestrado. E eu vi que você vai, né, desdobrar, né? Sim. É parte do seu trabalho. Bom, o que é que eu li, assim? Eu acho que o seu texto é muito bom, né? Ele tem potencial muito interessante também de publicação. Se eu puder dar algumas sugestões, o que foi que eu anotei aqui? Eu anotei o seguinte: basicamente é ir um pouquinho além da descrição dos achados, é problematizar esses achados, certo? Então, por exemplo, se eu pegar a seção, estou dando só uma seção, que aí você vai ficar mais fácil de você entender, a 4.3, onde e como as pesquisas foram feitas. Você viu lá que a maioria, ou a maior parte das publicações estão, né? Europa, né? Resumidamente, no Brasil você achou um, não é isso? Não foi isso? Pouquíssimo Foi, no Brasil, exatamente, foi. não é isso? Só um. E ainda não foi publicado aqui, foi publicado Pronto. em texto em inglês. Então, vamos lá. O que é que significa? Aí, quando eu digo assim, problematizar, o que é que significa, do ponto de vista, né, de produção científica, você tem um tema sendo basicamente debatido na Europa e não ainda no Brasil? Do ponto de vista de produção do conhecimento, o que é que isso significa? Certo? Então, você disse que está na Europa, mas tá, mas o que é que você quer me dizer? É que é um tema que ainda não chegou no Brasil? É que é um tema que, novamente, tudo que for produzido vai ser num contexto europeu que é diferente do nosso, tá? Uhum. Para uma realidade que, às vezes, não conversa com a nossa. Então, que tipo de reflexões você pode trazer com um dado como esse?
certo? É. O que significa pouca produção no Brasil? Por exemplo, para alguém que quer estudar esse construto em organizações públicas, certo? Hum. Quando você me diz que são trabalhos quantitativos, uso de escala, metodologicamente, o que é que isso significa? Que é um construto que ainda está sendo mensurado, não necessariamente compreendido, entendido. É isso que eu estou querendo que eu estou querendo, não, é que ousadia minha, que eu sugeriria, né, que fosse o passo à frente. Porque você já tem o dado. É voltar e dizer, Sim. mas o que é que isso aqui quer dizer? Para o Já que, TCC, eu estou trabalhando em quadro, inclusive. né, já que eu Porque estou aqui, né, fazendo a revisão, né, uma revisão sistemática de literatura. Então, o que é que esses dados estão querendo me dizer? Tá? Isso você pode fazer, por exemplo, por que que as pessoas deveriam saber mais sobre apego ao local de trabalho? Se você vai trabalhar com organizações públicas, o que que você pode tirar disso daqui, já direcionando para organizações públicas, tá? Fulano diz isso, fulano diz aquilo, isso tem a ver com produtividade, isso tem a ver com motivação, tá? Fecha, considerando o seu locus, o seu possível locus de estudo, sabe? Eu acho que dá para você dar um passinho à frente. Você tem dados, seria o próximo exercício, o exercício realmente da análise, tá? E a sua agenda de pesquisa. Ousadamente, eu diria que ela carece de uma reorganização. De que eixos? Eixos temáticos, tá? Você coloca aí, estudar isso para mim são eixos temáticos. Eixos metodológicos. Se você lá atrás viu que tem predominantemente estudos quantitativos, o que é que você pode sugerir agora? Qualitativos, mistos, certo? Contextos de pesquisa ou locos de pesquisa. Onde foram feitos aqueles? Tem algum do serviço público? Tem algum de cooperativa? Enfim, sugerir locos diferentes de estudo. Então, você pega a sua agenda e tipifica. Pô, eu vou ler o seu artigo no final, quero dizer, peraí, ela está sugerindo o que para mim em termos metodológicos? Que eu faça estudos qualitativos. Que eu faça tal tema, entendeu? Por tema. Não, que se eu quiser contexto, tais contextos ainda não foram estudados. Que eu vá atrás de fazer apego, estudar apego em organizações públicas, em universidades federais, em instituições religiosas. Então, assim, é você reorganizar a sua agenda de pesquisa. E se não conseguir esses três eixos, volta lá nos seus dados que ele está lá. Você consegue tirar isso de lá. Que aí sim, tá certo? Porque o que você listou foram temas, né? Fenômenos. O suporte percebido como, por exemplo, antecedente, né? O antecedente do apego. Isso aqui, para mim, todo é tema ou construto. Mas você pode estratificar e oferecer para o leitor que queira trabalhar com essa temática pontos de vistas ou avenidas diferentes de pesquisa. Certinho? Não sei certinho. se Obrigada. lhe ajudei em alguma Ajudou, coisa. ajudou bastante. Muito obrigada. Certinho. E minha última para fechar, né? Que eu já estou aí chegando quase no horário, é como é que vocês olhando para o trabalho de vocês, né? E olhando para o nosso tema é valores e vínculos e sentido do trabalho, né? Como é que vocês acham que vocês contribuem, que o trabalho de vocês contribui para essa discussão? Quando vocês olharam lá no Semeados, esse tema aqui tem a ver comigo, certo? Aí agora eu quero ouvi-los assim. Onde é que se encaixa esses trabalhos dentro desse tema? Qual a contribuição dos trabalhos de vocês? Fiquem à vontade. Quem não quiser falar também, tudo bem, não tem problema. Eu Mas eu posso gostaria. começar. É... Ah, pode Pode falar. ser você também, Davi. Obrigado, Guilherme. Eu acredito, né, como eu já até falei, foi uma surpresa alguns achados desse artigo, porque essa questão dos vínculos, né, ainda mais das redes sociais nos dias de hoje, que se tornaram parte da nossa vida, né,
ninguém vive mais sem uma rede social, não adianta, pode pegar, e eu tenho exemplos da minha família mesmo, entendeu? Tios meus que moram na roça, que não tem vínculo com até banco, mas tem o TikTok instalado no telefone. Então, assim, eu acredito que os achados, né, que nós tivemos nesse trabalho, eles corroboram muito para contribuir com isso, né? Para nós vermos que qual o capital social? O que nós estamos gerando com aquilo que nós produzirmos, né, produzimos nas redes sociais. Então, eu acredito que esse trabalho ele corrobora muito com isso, né, ele traz essa discussão relevante, e eu fiquei muito feliz por trazer ele para essa discussão aqui hoje, né, com outros autores, né, o Guilherme, a Patrícia, com trabalhos muito relevantes. Eh, e assim, realmente, né, é aquela coisa, ninguém vive sem internet, acabou hoje, internet é igual energia, se faltar a gente liga e reclama. Então é isso, professora. Inclusive, professora, muito obrigado pelo feedback, tá? Nada que por isso, Davi. Obrigada pelas suas considerações. Guilherme, quer ir aí? Falando? Oi, pode ser, estou por aqui. Eu acredito que esse trabalho, ele entra nesse sentido de vínculos, de valores. Eu, particularmente, trabalho hoje numa empresa onde são muitos funcionários. Trabalho numa empresa que tem mais de 400 mil funcionários em nível global. E, em certo ponto, eu sinto um pouco de falta sobre esse contato mais afetivo, essa ideia de vínculo, de sentido. Então, foi um trabalho teórico e empírico, mas que nasceu por meio de quase um desabafo. Então, foi um jeito que eu também arrumei de aplicar nessas ideias. Então, eu vejo que essa contribuição cai nesse sentido de indicar que o mercado de trabalho não é só um mercado que visa lucro, é um mercado que também tem que verificar os pontos de qualidade de vida, né? Um mercado onde nós temos que ter essa atenção também sobre o colaborador e tirar um pouco essa ideia de que todos são substituíveis e realmente ter essa ideia de sentido e de que nós estamos trabalhando com pessoas. Então, eu tento trazer essa ideia com o trabalho e esse estímulo para esse olhar um pouco diferente do que temos hoje em dia. Tudo bem, Guilherme. Deixa eu dizer uma coisa. Você parece um rapaz muito maduro. Graduação, olha aí, gente. É porque a gente Graduação, tá mas aqui. Porque estou assim a desde gente cedo pega na alunos de luta. graduação que às vezes não faz o Lé com CREA e você amarrou o negócio assim. Muito bem, garota, é isso mesmo. É por aí que Agradeço começa a você, pesquisa. a Edna também, e muito obrigado pela participação. Estamos aí na Parabéns, luta desde Guilherme. Isso cedo, aí. mas sem desistir, né? É isso aí. É assim que a pesquisa começa, assim, desse incômodo. Eu me incomodei, então eu quero pesquisar porque eu estou incomodado. É isso mesmo. E Parabéns. muito obrigado pela participação de vocês, Obrigada a vocês. moderadores e também dos colegas. É isso aí. Eu acho que Dona sou eu. Patrícia. Sou eu. É, quando eu vi a questão do tema, né, que fez uma pergunta, não foi nem tão intuitivo mesmo, porque o meu tema de trabalho já estava meio que lá na própria definição, né? Então, eu não tive, como os meninos, essa parte mais intuitiva. Foi muito direto. Quando eu vi, vincula, vou aqui. É nesse aqui que vai. Mas a ideia em si do trabalho, e como eu disse no início da apresentação, ele é caro para mim, porque é algo que eu queria estudar com base na minha atuação profissional, né? Da percepção que os profissionais têm de como isso impacta na realização do trabalho, em como a gente se sente naquele ambiente. E eu até criei na cabeça uma outra questão para minha agenda de pesquisa, que foi a questão de que, às vezes, o engajamento permanece muito bom, apesar de um apego inseguro, mas por questões pessoais do trabalhador e não por ter um apego seguro com o local de trabalho. E assim,
Estou levando para o TCC com os impactos dos vínculos na saúde mental. Na minha Uhum, dissertação eu já vou linkar, certo. eu estou já com essa ideia já fiz a coleta dos dados qualitativos para trabalhar nesse sentido de protetivo para a saúde mental, que é algo muito caro para mim também. Então, na verdade, é isso. Eu não vou ter uma fala assim tão incrível quanto a dos meninos, que eles tiveram todo um Sim, percurso mais ótimo, psíquico, Patrícia. assim. Foi muito Mais claro para ótimo. mim quando eu vi, gente. Não tenho como Pronto. fazer Mas você algo assim. tem aí um trabalhão para fazer ainda, né? E próximo ano a gente espera você aqui de novo, para trazer o resultado. É isso aqui. Provavelmente pessoalmente, quero ir presencial no próximo. Joia. Isso mesmo. Bom, pessoal, a gente está chegando no nosso horário. Só quero agradecer a vocês, agradecer a Ediná, né, pelo apoio. No nosso chat está aí o link para vocês fazerem a avaliação da sessão. Fiquem à vontade. Foi um prazer conhecê-los. Quem sabe a gente se encontra em outros ou aqui no Semeado no ano que vem. É isso, Ediná? Professora, com Pois é. licença. Eu gostaria só de trazer, né, uns parabéns para Patrícia, né, minha colega aí de carreira também. Patrícia, eu sei muito bem como que a gente sofre no mestrado para tentar achar um tema relevante, para trazer alguma discussão Isso mesmo. bacana, né, para a ciência, porque a gente está sempre com essa preocupação, né? E também o Guilherme. Guilherme, parabéns pela sua pesquisa. Gostei bastante da sua discussão. E parabéns também, né, claro, de novo, pela sua discussão, mesmo na graduação. Isso. E assim, espero que você siga aí na ciência, É isso. junto com a gente. Já aviso que o caminho não é fácil, mas é Vale legal. É muito a pena, é muito isso mesmo. bacana trabalhar com a ciência. E professora, muito obrigado pela discussão. Prazer, meu. Edina, muito obrigado, pelo apoio aqui. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, minha gente. Até a próxima. Até. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até Foi a um Tchau, próxima, prazer. gente. Tchau, pessoal. Boa sorte a tchau. Tchau, todos. Tchau, tchau, Boa- tchau. Tchau, tchau. tchau.